E o Brasil piorou 3 posições no ranking mundial da corrupção. A nossa nota até melhorou no ano passado, mas comparado a outros países, o desempenho ficou devendo. A gente vai a Brasília falar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia para você. A Operação Lava Jato foi lembrada, né, no relatório. Ana Luísa, o mundo está vendo o que está acontecendo aqui. Bom dia para você, bom dia ao Chico. A crise política e o envolvimento de políticos e empresários deixaram o Brasil em destaque em relação a outros países quando o assunto é corrupção. O estudo é da Transparência Internacional e mesmo com esse triste desempenho, a organização diz que a atuação de instituições como o Ministério Público e a Polícia Federal dá sinais de que a situação pode mudar no futuro. Se um país quer reduzir a desigualdade social, tem que centrar esforços para combater a corrupção. É uma das conclusões do relatório divulgado pela Transparência Internacional, ao analisar a percepção de corrupção em 176 países do mundo. O índice divulgado pela organização é feito com base em pesquisas de opinião feitas por várias instituições e aponta que o Brasil está na posição 79, junto com China e Índia, numa escala de 0 a 100, em que as menores notas indicam países altamente corruptos, o Brasil teve 40 pontos. A nota subiu 2 pontos em relação ao ano anterior. A Transparência Internacional diz que essa variação é tão pequena e mostra que a percepção de corrupção no Brasil se manteve estável nos 2 últimos anos, o que não é nada bom. Aí cita fatos que todos os brasileiros acompanharam muito bem. Uma sucessão de escândalos de corrupção com alcance internacional que vieram à tona principalmente com a Operação Lava Jato. No relatório, a Transparência pergunta: o Brasil é um exportador de corrupção ou referência no combate à corrupção? Cita que o fato mais marcante do ano passado foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em meio a acusações de um governo marcado por corrupção. Mas também aponta que o sucessor, presidente Michel Temer, nomeou ministros que estão citados nas investigações. E diz ainda que outra força política, o PSDB, também tem lideranças na mira da Lava Jato. A organização ainda aponta o dedo para o Congresso. Diz que a Câmara dos Deputados deu um sinal de tolerância com a corrupção ao demorar para analisar o caso do ex-deputado Eduardo Cunha e que o Judiciário precisou reagir de maneira incisiva para afastar Cunha do cargo. E que a mesma trajetória de fatos foi seguida pelo senador Renan Calheiros, que, apesar de várias denúncias, se mantém no cargo de presidente do Senado. A Transparência Internacional destacou a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário na Operação Lava Jato. O relatório diz que esse trabalho contribuiu para avanços institucionais importantes, mas também afirma que o país vive uma espécie de encruzilhada. De um lado, escândalos de corrupção que não param de surgir. Mas, de outro, o fato de esses escândalos estarem sendo revelados indica que há um esforço e que também há êxitos na luta contra a corrupção. O presidente da Transparência Internacional, José Ugaz, diz que o país tem alguns desafios: aumentar a transparência, fazer reformas profundas para combater desequilíbrios e dar mais poder ao cidadão. Mas ele diz que está otimista com o resultado do trabalho da Lava Jato e acredita que isso pode gerar uma janela de oportunidades no Brasil. Que se aprendermos a lição que virá de todo esse processo e fizermos mudanças, em alguns anos teremos um novo Brasil, ensinando ao mundo como foi possível jogar fora esse passado de corrupção. Mas o combate à corrupção não se dá só em grandes operações. Pode ser feito no dia a dia, pelo cidadão. Pesquisadores da Universidade de Campina Grande desenvolveram um aplicativo de celular chamado As Diferentonas, que permite que o morador compare a cidade dele com outras do mesmo porte e descubra se a prefeitura está investindo mais ou menos recursos em determinada área. Além disso, ele pode saber se o dinheiro repassado pelo governo federal foi mesmo todo utilizado e se a obra foi concluída. E no próprio aplicativo pode denunciar o desvio para a Controladoria Geral da União. O cidadão precisa participar, o cidadão precisa ter voz, ter opinião, discutir,
sugerir coisas para os nossos gestores. E aí eu acho que é fundamental que a gente se aproprie desses dados, que a gente se empodere mesmo na relação com a gestão pública, seja com o executivo, seja com o legislativo, seja com o judiciário. A gente precisa ter acesso a esses dados, a gente precisa conseguir ter opinião sobre esses dados. De acordo com esse estudo, o Brasil é mais corrupto que o Senegal e que o Kuwait. Olha, o texto desse relatório só foi liberado para divulgação apenas nessa madrugada. Nós estamos correndo, tentando entrar em contato com todos os citados no relatório e já recebemos algumas respostas. A defesa de Eduardo Cunha afirmou que não há qualquer condenação de Cunha por crime de corrupção, nem informação de juízo definitivo por parte do judiciário em relação ao ex-parlamentar. Disse ainda que Eduardo Cunha sempre se portou de forma legítima no exercício da função. A assessoria de imprensa do presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que todas as investigações existentes envolvendo o senador são ilações e que em 9 anos de investigação não se produziu uma prova sequer contra ele. A assessoria do Senado lembrou ainda que os senadores votaram um pacote anticorrupção depois da onda de protestos de rua lá em 2013. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar o estudo. Ana, Chico.